Eu não sei se vocês são da mesma geração que eu, que passou a infância nos anos 2000. Eu, por exemplo, nasci em 2001, então vivi boa parte da minha infância nessa década. E se você também cresceu nesse período, provavelmente vai lembrar que foi uma época de ouro pro entretenimento infantil, especialmente pra gente que adorava animes, jogos e histórias onde garotos comuns se conectavam com criaturas mágicas, tecnológicas ou completamente malucas, e juntos viviam aventuras incríveis. Franquias como Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! E Beyblade dominaram tudo, mas por baixo desses gigantes, séries que, mesmo não tão populares, ainda moram no coração de quem teve a sorte de conhecê-las. Talvez você tenha se lembrado de vários exemplos agora. E sim, tem muitos mesmo, mas hoje eu quero falar de um caso específico. Principalmente porque pouquíssima gente conhece isso aqui no Brasil. Eu tô falando de Dragon Drive. Hoje eu vou te contar a história de uma franquia que tinha tudo pra ser lembrada com carinho, mas acabou esquecida no tempo. Oi, eu sou o Will, você está no Mecha Omega e essa é a minha jornada por essa série incrível que merecia ter brilhado muito mais. Dragon Drive é um mangá escrito por Kenichi Sakura, publicado na Weekly Shonen Jump entre 2001 e 2006. Depois disso, ganhou uma adaptação em anime em 2002, produzida pelo estúdio Madhouse. Sim, o mesmo Madhouse que na época já tinha feito coisas como Magical Shopping Arcade Abenobashi, que é ótimo, Hajime no Ippo, que é ótimo, Card Captor Sakura, que é ótimo, e Trigun, que é incrível. Só pra dizer alguns. Além disso, Dragon Drive teve algumas adaptações para videogames, mas a gente chega lá já já. Curiosamente, o autor só fez esse mangá mesmo. Depois disso, nunca mais escreveu outra obra, e trabalhou apenas como desenhista em projetos de outros autores. Meio doido, né? Especialmente porque eu acho ele bem bom. Mas enfim, a história aqui gira em torno de Reiji Ozora, um estudante preguiçoso e desmotivado que não consegue levar nada a sério. Isso até que a sua amiga de infância, Maiko Yukino, o apresenta a um jogo meio secreto de realidade virtual chamado Dragon Drive. Nesse jogo, os jogadores se conectam a dragões baseados na sua personalidade e lutam em um mundo virtual hiper imersivo. O dragão que se conecta a Reiji é Tibisky, um pequeno dragão branco que, aparentemente, é o mais fraco que já apareceu no jogo. E ele é tão preguiçoso quanto o próprio Reiji. Mas, como você pode imaginar, o Tibisky esconde um poder misterioso e gigantesco. E não demora muito até que o Reiji e ele são envolvidos em uma grande conspiração que vai muito além do jogo, e que ameaça até mesmo um mundo paralelo. E essa é a premissa básica de Dragon Drive. E revisitar essa obra, mesmo que só por curiosidade no começo, me pegou totalmente de surpresa. Me bateu uma forte nostalgia que eu não esperava. Quando eu era moleque, eu gostava de Dragon Drive, mas não era a minha série favorita nem nada. Mas ainda assim, alguma coisa dela sempre ficou na minha cabeça. Então eu decidi, quer saber? Eu vou mergulhar de cabeça nessa franquia. Então, para esse vídeo, eu li todos os 14 volumes e 58 capítulos do mangá, assisti todos os 38 episódios do anime e joguei todos os jogos. E agora, eu vou compartilhar essa experiência com vocês. O jeito que vai funcionar esse vídeo é que eu vou dividir ele em 3 partes. Primeiro o mangá, depois o anime e depois os jogos. Se você quiser, pode usar os capítulos do vídeo para pular direto para a parte que te interessa mais. Mas eu recomendo muito que você veja tudo, porque eu vou fazer várias referências cruzadas entre as partes dele, o que pode ficar um pouco confuso se você pular alguma coisa. E não se preocupa, aqui eu não vou dar spoilers importantes de nada. A ideia aqui é dar uma visão geral da franquia e também a minha opinião pessoal sobre cada aspecto dessa obra. Ah, e um detalhe curioso, Dragon Drive também teve um jogo de cartas físico. Mas olha, por mais que eu tenha pesquisado, eu não consegui descobrir se o mangá foi criado para promover o card game ou se o card game veio depois. Se alguém aí tiver uma informação concreta sobre isso, por favor, me conta aqui nos comentários. Eu quase fiquei maluco tentando descobrir isso. Mas enfim, vamos começar pelo começo. O mangá de Dragon Drive. Dragon Drive me surpreendeu bastante, tanto pela arte incrível quanto pela forma como a história se desenvolve. Logo de cara, o mangá te apresenta um conceito bem interessante, misturando elementos de card game, isekai e batalhas entre dragões com designs distintos e personalidades próprias. Diferente de outros títulos desse gênero, Dragon Drive não se limita a apenas um desses aspectos. O jogo de cartas não é só um pano de fundo, mas sim uma parte essencial da trama, enquanto o isekai é utilizado para expandir o universo de forma orgânica. Além disso, os dragões possuem características únicas, que vão além de serem apenas monstros para lutar, tornando cada batalha mais estratégica e envolvente para o leitor. A narrativa tem um ritmo bem cadenciado,
sem enrolações desnecessárias. A obra equilibra muito bem momentos cômicos, emocionantes e até algumas passagens bem mais pesadas de forma muito natural. No início parece que o protagonista, Reid, e seu dragão Chibiuski sempre encontrarão uma maneira de vencer no final. No entanto, o mangá logo quebra essa expectativa, mostrando que eles enfrentarão desafios reais e precisarão encontrar novas estratégias ou até mesmo aceitar a ajuda de outros personagens. Aqui só a força bruta e o poder da amizade nem sempre é o suficiente e eu adoro isso. E falando em personagens, uma das minhas partes favoritas desse mangá é a construção e evolução deles. O Daisuke, por exemplo, no início desempenha um papel quase antagonista, disputando com o Reid a atenção da Maiko e sendo bem irritante nesse aspecto. No entanto, ele passa por um ótimo arco de personagem e se torna um dos melhores no mangá, e tranquilamente o meu favorito. A Yukino, ou Maiko, também tem seus momentos de destaque, evitando o estereótipo de personagem feminina sem relevância, algo que era infelizmente bem comum na época. O antagonista mais longevo do mangá, o Kohei Toki, é outro ponto forte. O autor consegue fazer o leitor odiar ele rapidamente, mas também se importar com a sua história e motivações. Além disso, Dragon Drive dá espaço para personagens secundários brilharem, o que expande o mundo da obra e evita o clichê de que apenas o protagonista e seus amiguinhos são importantes. Em alguns momentos tem capítulos inteiros dedicados a personagens que nem fazem parte do grupo principal, o que adiciona uma profundidade à narrativa muito boa. Quando a trama vira de fato um isekai e se expande para Draconic Heaven, ou Ryuku, uma realidade paralela de onde os dragões vêm, o mangá se torna ainda mais interessante. Por exemplo, os capítulos 10 e 11 são excelentes, apesar de ser aqui que aparece um design um tanto estranho do dragão que tem peitos. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que a partir desse ponto, a narrativa brinca mais com seu gênero. Como eu disse, começa como um torneio de jogo de cartas virtual, e depois que vira um isekai, o mangá começa a mudar tanto em si mesmo, que até me lembra um pouco Hunter x Hunter em certo ponto. Tem até um leilão, e falando nesse outro mundo, curiosamente, embora os protagonistas passem um bom tempo lá, o mangá nunca fala da família deles, se alguém se preocupou com eles, a escola e tudo mais. Isso nunca se torna um problema, na verdade, o que eu acho até bem engraçado. Agora, falando um pouco da arte do mangá, ela só melhora com o tempo, e algumas páginas são verdadeiramente impressionantes, e surpreendentemente ele mantém uma qualidade muito boa até o final. O desfecho do capítulo 14, por exemplo, tem uma das melhores ilustrações da obra inteira pra mim, mostrando a conexão literal e metafórica do Reid com o Chibiuski. Sério, essa página dupla é linda. Tematicamente, Dragon Drive explora muito o dilema entre usar o poder dos outros e ser suficiente sozinho de uma maneira que me agrada muito. E os personagens se veem frequentemente presos nesse conflito, e o autor lida com isso de uma forma muito envolvente, fugindo das abordagens genéricas comuns em shonens com poder da amizade e coisas do tipo. E então chegamos à segunda parte do mangá. Sim, Dragon Drive basicamente se divide em duas fases. A primeira do capítulo 1 ao 30 e a segunda do capítulo 30 ao 58. A segunda parte se passa anos depois, com novos protagonistas e um foco bem maior no jogo em si de Dragon Drive. O novo protagonista, Takumi Yukino, é o irmão mais novo de Maiko e tem como dragão o Raikou, que possui uma lore bem peculiar, com um Battle Royale envolvido, é uma loucura. Mas aqui a mecânica das cartas ganha bem mais destaque, aprofundando o lado estratégico do jogo. O problema pra mim é que essa segunda parte não é tão boa quanto a primeira. O tom e o ritmo do mangá mudam bastante. E é claro, a gente passou de 30 capítulos nos apegando aos personagens para agora termos que nos acostumar com um elenco novo. Além disso, a história acelera bastante, e como ela foca muito mais no jogo de cartas, acaba perdendo um pouco da magia e da imprevisibilidade da primeira parte. Mas ainda assim, tem momentos interessantes e criativos aqui. Os novos protagonistas, Takumi, Kenji e Neko, são carismáticos, mas não são tão bem desenvolvidos quanto os anteriores, que até aparecem ocasionalmente, mas são relegados a papéis secundários. Um ponto interessante dessa fase é que Takumi usa vários dragões diferentes, em vez de se prender a um único parceiro, reforçando a temática de coleção de monstros. No entanto, isso também faz com que o leitor não se importe tanto com o Raikou quanto se importava com o Chibiuski. No geral, eu acho que o mangá poderia ter terminado no capítulo 30. Em Dragon Drive, a primeira parte tem um arco bem estruturado, com uma conclusão satisfatória, enquanto a segunda parece mais uma tentativa de prolongar a história sem a mesma força narrativa. Não que a segunda parte seja ruim, longe disso, mas ela não tem o mesmo brilho da primeira, e acaba parecendo que teve alguma influência editorial para estender a história, e acabou resultando em uma obra dividida entre uma primeira metade excelente e uma segunda que, apesar de ter bons momentos, não mantém a mesma magia. Mas o final de tudo, pra mim, é satisfatório, e é um verdadeiro show de fanservice pra quem acompanhou a jornada do começo ao fim. Mas, como eu disse, eu vou evitar spoilers. No fim das contas, Dragon Drive é um mangá excelente, com uma arte que só melhora com o tempo, personagens cativantes e momentos memoráveis. Mesmo com as críticas da segunda parte, a qualidade da primeira metade sozinha faz com que essa obra se destaque como um dos meus shonens favoritos da época. Sério, eu realmente adorei o mangá de Dragon Drive. Essa foi a primeira vez que eu li ele. Na época que eu conheci essa série, foi pelo anime. E então, vamos falar dele.
2002, apenas um ano após a estreia do mangá, Dragon Drive recebeu uma adaptação em anime pelo renomado estúdio Madhouse. Na época, como eu disse antes, o estúdio já tinha um histórico impressionante, que gerava boas expectativas sobre a produção. A direção ficou a cargo de Toshifumi Kawase, que trabalhou em diversas obras de peso antes e depois de Dragon Drive. O anime foi ao ar entre 2002 e 2003, com um total de 38 episódios e se encerrou antes mesmo do fim da primeira metade do mangá. E é aí que começam alguns problemas, mas já falo disso. A adaptação tem seus altos e baixos. Começando pelos pontos positivos, a abertura é excelente tanto na música quanto nos visuais, e o encerramento também se destaca e complementa bem a experiência. Além disso, o anime faz algumas mudanças na introdução dos personagens em relação ao mangá, o que em alguns casos funciona bem, permitindo que o público conheça eles melhor. Sobre a dublagem, a maioria dos personagens tem vozes que combinam com o que se esperaria ao ler o mangá. No entanto, a voz do protagonista, Reiji, me causou uma certa estranheza. Eu achei um pouco feminina demais pra ele. Não que seja um problema na atuação da Arumi Park, que é uma dubladora incrível. Inclusive, eu adoro ela como Edward em Fullmetal Alchemist. Mas aqui a escolha parece um pouco distoante, na minha opinião. Por outro lado, a Tsunami Nishimura encaixou perfeitamente como Tibisky, o que faz sentido, já que ela tem bastante experiência dublando Pokémons e outros mascotes. A animação, no geral, é mediana. Não é ruim, mas também não impressiona, o que é um pouco decepcionante considerando que ele veio da Madhouse. Um dos maiores problemas pra mim aqui é o uso de 3D pros dragões, que não faz jus aos designs incríveis do mangá. Os dragões maiores raramente são animados em 2D, o que teria sido uma escolha muito melhor. A primeira parte da adaptação segue fielmente o mangá, com algumas cenas sendo praticamente idênticas aos painéis originais, mas a partir do primeiro terço do anime começam a surgir personagens e situações exclusivas, e a maioria dessas adições são desnecessárias e acabam desviando a atenção dos protagonistas. Um exemplo claro disso é a Sayaka e o Koji, dois personagens originais do anime que com o tempo ganham tanto destaque que acabam tirando o desenvolvimento dos personagens importantes do mangá. Além disso, tem vários fillers que pouco acrescentam à narrativa e na maioria das vezes tornam a experiência cansativa. A partir do episódio 10, a produção começa a inserir muitos fillers e até mesmo um arco inteiro inventado, o que prejudica a adaptação ao torná-la mais arrastada e desconectada da história principal. Mesmo sem conhecer o mangá, dá pra perceber que o anime começa a se perder, girando em círculos sem progredir, e quando finalmente chega ao final, parece que foi tudo acelerado às pressas para alcançar o desfecho da primeira parte do mangá. Além disso, por ter sido lançado em um período de transição da animação tradicional para digital, ele sofre com algumas inconsistências visuais. Em muitos momentos as cores parecem um pouco sem profundidade e a imagem excessivamente limpa, um problema que era bem comum em animes da época. Mas, curiosamente, sempre que tem um flashback, a qualidade da animação melhora bastante. Eu acho que é por causa desses filtros que eles usam aqui, mas não deixa de ser engraçado. O maior problema para mim, no entanto, foi a decisão de adaptar o mangá cedo demais. Como resultado, o anime alcançou material original muito rápido. Por volta do episódio 15, ele já estava no mesmo ponto que o mangá estava na época, e isso obrigou os roteiristas a alternarem entre a história original e trechos do mangá, culminando em um final praticamente todo inventado, menos impactante e menos interessante que o original. E pra piorar, a adaptação cobre apenas a primeira metade do mangá, deixando os fãs da segunda parte sem nenhuma representação animada da continuação. Esse era um problema recorrente em anime shonen da época, já que o formato padrão priorizava séries longas e contínuas. Se Dragon Drive fosse adaptado hoje, provavelmente seguiria o modelo de temporadas mais curtas, o que permitiria uma adaptação mais fiel e bem estruturada. No fim, Dragon Drive não é um anime ruim, mas fica claro que faltou planejamento, e um formato mais adequado poderia ter sido uma excelente adaptação, mas em vez disso, acabou sendo um anime perdido entre boas ideias e escolhas questionáveis. Mesmo que o anime não tenha sido um grande sucesso, ele conseguiu apresentar Dragon Drive para muito mais gente do que o mangá conseguia, e isso acabou justificando o investimento em jogos baseados na série, algo que era bem comum naquela época com animes e mangás shonen em alta. E são justamente esses jogos que eu vou comentar agora. Antes de mais nada, um detalhe meio chato é que nenhum dos jogos de Dragon Drive foi traduzido, nem oficialmente, nem por fãs. Todos estão inteiramente em japonês. Dá pra jogar sim, especialmente se você tiver alguma noção básica da língua e usar algum aplicativo de tradução pra ajudar, mas não dá pra negar que isso prejudica um pouco a experiência, principalmente para quem se interessa pela história deles. Mas, deixando isso de lado, vamos focar no que interessa: os jogos de Dragon Drive. Em 2002, Dragon Drive ganhou seu primeiro jogo, Tactics Break, um jogo bem tático para PlayStation 1, que é bem mais legal do que parece e bem mais difícil do que devia. Desenvolvido e publicado pela Bandai, o jogo te coloca no papel de um garoto, que você pode nomear como quiser, começando a sua jornada no universo de Dragon Drive, acompanhado de uma garota que logo se torna sua amiga. A estrutura inicial da história lembra bastante o começo do mangá e do anime. Aprendemos as regras do mundo, passamos por um teste, que inclusive tem perguntas surpreendentemente filosóficas, para nos conectarmos com o nosso dragão, e batalhar ao seu lado. Ah, verdade, o jogo tem uma abertura original que é muito boa.
tanto o visual quanto a música dela. É tudo muito irado. Mas bom, voltando, a narrativa no começo é bem focada no universo do jogo em si. Porém, mais pra frente você acaba indo sim pra outra realidade e as coisas ganham um pouco mais de profundidade. Nada ultra complexo, mas o suficiente pra te manter engajado. Como o jogo foi lançado quando o mangá ainda estava só começando, ele pega elementos pontuais da história original e expande para algo próprio dele, mas sem exageros. Aqui eles não tentam reinventar a roda nem nada, o que é ótimo. Ele respeita o material base enquanto cria seu próprio caminho nesse universo. A gameplay é simples e direta, no estilo clássico de um RPG tático por turnos, e é bem parecido com Final Fantasy Tactics, só que um pouco mais acessível. Um detalhe muito legal aqui é que o tempo do dia muda conforme os rounds da batalha passam. E isso dá um charme extra bem legal pro jogo. Aqui você controla tanto os personagens humanos quanto seus dragões. Dá até pra montar nos dragões e agir como uma única unidade, o que adiciona uma camada estratégica interessante pro jogo. Os humanos são mais frágeis, mas podem usar itens de cura e ajudar a equipe, enquanto os dragões são mais fortes, mas limitados nas suas ações. E esse equilíbrio funciona muito bem. Ah, e sim, você pode fazer seu personagem socar um dragão. Mas, melhor ainda, você pode fazer o seu dragão jogar um raio na cabeça de uma criança. É absurdo, é hilário, é poético, é lindo. Agora, uma surpresa pra mim é que esse jogo é difícil. Tipo, muito difícil. Logo no começo, ele já te amassa se você não pensar direitinho nos seus movimentos. Nada de moleza só porque parece um joguinho pra criança. No fim das contas, Dragon Drive Tactics Break é uma pérola esquecida do PS1. Ele é simples, estiloso e com cara de projeto feito com carinho. E tem um baita desafio escondido atrás desses gráficos fofos. Se você curte games táticos old school ou é fã da série, esse jogo vale muito a pena. Ele é aquela mistura mágica de nostalgia, estratégia e dragões soltando raios em crianças. E eu pessoalmente adorei o estilo gráfico dele. Mesmo sendo no PS1, ele não se prende muito em ser 3D, o que eu sempre apoiarei. Mas, seguindo em frente, logo no ano seguinte, em 2003, Dragon Drive ganhou mais uma chance nos games, com Dragon Drive D-Break, ou World D-Break. O nome varia um pouco dependendo de onde você olha. Dessa vez, no Game Boy Advance, desenvolvido pela Zero One e publicado pela Banpresto. E olha, ele é fofo, é bonitinho, mas dá umas tropeçadas no caminho. Dessa vez, a história gira em torno de Akira Yukino, um personagem criado só pra esse jogo. E eu não sei se ele tem alguma relação com a Maiko e o Takumi, mas talvez sim, fica aí a dúvida. De qualquer forma, nada de Reiji, Maiko ou Daisuke por aqui. É um spin-off mesmo, com protagonista e história próprias. O que é até interessante, porque permite explorar o universo de Dragon Drive de outro ângulo. Aqui também temos a outra realidade, mas isso é explorado de um jeito um pouco diferente do mangá e do anime, assim como em Tactics Break. Visualmente, o jogo é um charme. Os sprites são bem caprichados, tanto dos personagens quanto dos dragões, e dá pra ver que teve carinho na parte gráfica dele, com animações bem fluidas e detalhadas para um jogo de GBA. A gameplay também tem seu valor. É basicamente um RPG de turnos, só que com um toque diferente. Aqui você tem que fazer alguns minigames de ritmo para sincronizar os seus ataques, defesa e esquivas com o seu dragão. Às vezes também rolam uns clash de poderes, onde você precisa apertar os botões bem rápido para vencer. E isso dá uma camada extra de interação e conecta bem com o tema do mangá e do anime de conexão com o seu dragão. Além, é claro, de deixar as batalhas um pouco mais intensas. Agora, nem tudo são flores. Fora das batalhas, o jogo é lento, mas tipo, muito lento. Os diálogos se arrastam muito mais do que deviam, e isso pesa bastante para um jogo com a história tão simples. E em certos momentos, parece que você tá mais assistindo o jogo do que jogando de verdade. Teve hora que eu deixei o texto passando, fui pegar um café e quando voltei, o personagem estava falando ainda. No geral, Dragon Drive D-Break é um jogo com potencial. Ele tem visuais lindos e ideias bacanas, mas tropeça no ritmo e acaba ficando meio arrastado fora da ação. Ainda assim, se você é fã da série ou gosta de RPGs com algo diferente, vale a pena dar uma olhada. É só saber onde pisar. E agora, o último jogo da franquia foi lançado ainda em 2003, Dragon Drive The Master Shot, exclusivo do GameCube. Diferente dos outros dois jogos, esse aqui é o único baseado 100% no anime. E quando digo baseado, é baseado mesmo. Ele segue passo a passo da história do anime. A mesma ordem de eventos, os personagens originais da animação estão aqui, os episódios filler e até o final alternativo criado pro anime é o final do jogo também. E já vou avisando de cara, esse é o jogo que eu menos gostei dos três. Não só por ter as mudanças da história que o anime trouxe, que eu não gosto muito, mas principalmente pela jogabilidade. Esse é o único jogo da trilogia que eu posso dizer com tranquilidade que a gameplay é fraca mesmo. Aqui temos um tipo de rail shooter. Você controla o T-Biscuit com o raid montado nele, passando por fases cheio de dragões inimigos, mas fora disso, não tem muito mais. Esquece o lado estratégico ou os elementos de RPG dos outros jogos. Aqui é tudo bem mais direto e bem menos envolvente. O grande problema pra mim é que os controles são muito simples e travados, especialmente a movimentação do T-Biscuit, que parece estranha e bem pouco precisa. Mas o pior de tudo é que falta sentimento.
Nos outros jogos, mesmo sendo bem simples, você sentia que estava lutando ao lado do seu dragão, sentia a tensão das batalhas e se envolvia com aquele mundo. Mas aqui parece que falta alma. Não sei explicar de forma técnica, mas é como se o jogo só existisse para cumprir uma tabela, um projeto feito no piloto automático, só para aproveitar o sucesso do anime, algo que era bem comum nos anos 2000. E o mais irônico é que, por ser baseado no anime, esse acabou sendo o jogo mais conhecido da franquia, mas infelizmente também é o mais raso e o pior pra mim. As cutscenes, por exemplo, são só cenas retiradas do próprio anime. Os gráficos também são bem pobrinhos, e olha que o GameCube era capaz de visuais incríveis na época já. A jogabilidade parece mal pensada e meio desleixada, e no final tudo acaba sem graça. Quando eu jogo algo de uma franquia que eu gosto muito, eu espero ver algum carinho ali. Não precisa reinventar a história ou fazer algo super ousado, mas pelo menos mostrar a vontade de expandir aquele universo, de mergulhar mais a fundo nos personagens e no mundo. Enfim, The Master Shot infelizmente não faz isso, e por isso me decepcionou tanto. Mas pra ser justo, ele não é um desastre completo. Só podia ter sido muito melhor. Enquanto os outros dois jogos tentaram fazer algo diferente e acertaram em muitos pontos, esse aqui joga no seguro e nem faz isso direito. E com isso, a gente fecha os 3 jogos de Dragon Drive. Como deu pra perceber, eu tenho um carinho especial por alguns aqui. Especialmente o primeiro, Tactics Break, que eu adoro. É simples, carismático e com a melhor história dos 3. É claro, se você tiver a paciência de traduzir ela. Mas cada jogo aqui tem uma abordagem diferente. Um foca na estratégia tática, outro no RPG com um pouco de ação em tempo real, e o último tenta atirar pra todos os lados, literalmente, mas tropeça feio. Se você é fã da série ou gosta de explorar jogos obscuros baseados em anime, vale dar uma olhada nos 3. Mas já vai sabendo onde estão os acertos e onde estão as decepções. Mas agora que eu já falei do mangá, do anime e dos jogos, tem mais alguma coisa pra falar de Dragon Drive? Sinceramente, não. Isso foi tudo. E é até meio estranho e engraçado quando eu paro pra pensar. Hoje em dia, a gente vive numa época em que tudo gira em torno de nostalgia, onde o tempo todo estão te lembrando de como antigamente era melhor, de como a sua infância foi especial, e nesse clima nostálgico, muita gente na internet vive revisitando e revirando obras de 10, 15, 20 anos atrás, tentando redescobrir e valorizar essas memórias. Mas Dragon Drive, nada. Uma franquia que nasceu bem no auge dos shonen dos anos 2000, no começo da chegada real dos animes ao ocidente, numa época em que garotos lutando com criaturas dominavam a TV, os games e as prateleiras. E ainda assim, Dragon Drive passou quase desapercebido. O anime até foi distribuído nos Estados Unidos, dublado em inglês, mas nunca teve o impacto de outros títulos parecidos. O mangá também chegou lá fora, mas sem grande sucesso. E os jogos nem cogitaram lançar no ocidente. E é isso. No fim das contas, Dragon Drive é uma daquelas séries que, pra mim, tinha tudo pra conquistar um público maior fora do Japão. Apesar das críticas que eu tenho ao anime hoje em dia, quando eu conheci ele lá atrás, por acaso, eu fiquei completamente vidrado. E o mais curioso é que, mesmo hoje, as pouquíssimas pessoas que falam sobre Dragon Drive na internet parecem sim ter um carinho especial pela obra, independente de como conheceram ela. Essa é uma franquia especial que me deu gosto de reencontrar e conhecer melhor agora. Mas fica aquela sensação de que Dragon Drive podia ter sido mais, e podia ter deixado uma marca maior. O anime podia sim ter sido melhor adaptado, os jogos podiam ter sido traduzidos e encontrado um público que curtisse até as ideias mais malucas deles. E o mangá podia estar na lista dos grandes títulos da infância de muita gente. Mas infelizmente essa não é a realidade que a gente vive. Para mim o principal motivo de tudo isso foi o timing. A série surgiu bem no auge da onda dos monstrinhos e competiu diretamente com franquias já consolidadas. Quando Dragon Drive chegou, o público infantil já estava saturado com cartas, peões, digivices, pokémons e afins. Mas mesmo assim, essa franquia me pegou. Tem algo especial aqui, algo que me prendeu, mesmo com todos os tropeços. E fazer esse vídeo foi, acima de tudo, uma forma de relembrar esse sentimento. E enquanto a hora de Dragon Drive ressurgir não chega, e sendo bem honesto, talvez nunca chegue, eu sigo aqui. Provavelmente um dos poucos fãs de Dragon Drive no Brasil, e quem sabe um dos poucos no mundo que decidiria fazer um vídeo desse tamanho sobre essa série. E a minha intenção com esse vídeo era essa, apresentar ela pra mais gente. E quem sabe fazer uma única pessoa se apaixonar por ela do jeito que eu me apaixonei enquanto produzia esse vídeo. Que aliás, deu um baita trabalho. E no mais, é aquilo de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e compartilha com os amigos que possam gostar. Até a próxima, eu sou o Will do Mecha Omega e adeus!